Aproveitamos para cumprimentar os nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem pela internet, nas redes sociais. Nosso desejo é que não só nós como igreja aqui presente, mas que os nossos irmãos que estão nos assistindo pelas nossas mídias, que também sejam abençoados pela exposição da sua palavra. Lucas capítulo 16. Faremos a leitura a partir do verso de número 19 até 31. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ó Deus, nesta noite, Pai, nós rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Edifica-nos por meio da Tua palavra. Não permita, Pai, que retornemos para os nossos lares da mesma forma que entramos na Tua casa, mas que nessa noite, ó Deus, possamos sair transformados, desafiados, possamos, ó Deus, sair restaurados. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o título da nossa, não o tema, mas o título da nossa mensagem, eu quero começar com esse título: Morte, o começo de uma jornada feliz contínua ou o início de um tormento eterno. Morte, o começo de uma jornada feliz contínua ou o início de um tormento eterno. Irmãos, certamente, ou eu, ou você, eu mesmo, em dados momentos, se nós não ouvimos, nós já falamos frases do tipo: a única certeza que temos na vida é da morte. Constantemente é possível nós ouvirmos frases como essa, dita dos nossos lábios ou de outras pessoas. Isso é uma verdade, contudo, parece que é uma verdade que poucos querem encarar. É comum também quando se fala de morte, outros dizem, por exemplo, Deus me livre.
Deus me livre, eu ainda tenho muitas coisas para fazer neste mundo. E com essa mentalidade, portanto, poucos querem encarar na prática. Até porque quando nos deparamos com a morte, querendo ou não, nós somos levados a refletir sobre algumas coisas na nossa vida. Nós somos levados a refletir sobre algumas ações nossas, sobre a nossa própria vida cristã. Se tem uma coisa que nós encaramos e sofremos é quando nós vamos, por exemplo, em velório. E ali nessa ocasião, nos vem à memória aquilo que é uma realidade que o próprio Tiago vai dizer sobre a vida, quando ele fala: o que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que passa, que logo se dissipa. Tiago vai falar sobre a brevidade da vida. Tiago vai falar no texto, na sua carta, que eu e você, nós não temos o controle da vida. Nós podemos projetar a nossa vida, mas nós não sabemos ao certo o que vai acontecer conosco amanhã. E uma das coisas que nós não temos controle é justamente, assim como não temos controle sobre a neblina, nós também não temos controle sobre a vida. Sabemos que é inevitável, a morte é inevitável. Ao pensar então sobre essa realidade, é possível, é necessário também nós começarmos a pensar sobre o destino daqueles que morrem. O homem moderno, quando ele, portanto, pensa nessas coisas, ele busca alimentar o seu coração com algumas frases ou algumas afirmações, que de alguma forma, com essas afirmações, eles tentam se auto-enganar sobre a realidade eterna daqueles que não servem a Cristo. Por exemplo, uma das frases que muitos querem se alimentar é que todo caminho leva a Deus. Não importa o que você faz neste mundo, o importante é que eu creio em Deus. Bom, a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus. Crer em Deus não é suficiente para se ter a vida eterna. É necessário mais. Todo caminho leva a Deus. Outra afirmação é que eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu tenho um coração bondoso, logo a minha bondade, as minhas obras me levarão para o céu. O texto que lemos inicialmente na nossa liturgia vai nos corrigir, ou vai corrigir quem pensa dessa forma, porque as boas obras não nos levarão para o céu. A graça sim, pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. As obras foram preparadas para que os salvos as praticassem, e não para que pratiquemos para alcançar a salvação. A Bíblia assim nos coloca. Os homens não gostam da ideia, por exemplo, da ideia de inferno. Até mesmo o cristão não gosta da ideia de inferno. Talvez nessa noite você possa pensar: por que pregar sobre o inferno? Por que pregar sobre a realidade eterna daqueles que não se rendem a Jesus Cristo? Porque a sociedade moderna ela não quer saber de falar de tormento, porque o inferno é isso. O inferno é lugar de tormento, é um lugar de trevas. O inferno é um lugar de sofrimento, mas não um sofrimento paliativo, mas um sofrimento eterno. Um sofrimento que se intensificará se nós achamos que aqui está difícil. Imagine no inferno. Algumas pessoas vão tentar argumentar, dizendo, por exemplo, que não é possível ir para o inferno, porque o homem ele não tem pecado, o homem não é pecador, até porque o salário do pecado é a morte. Uma vez que eu morro, então eu cumpri o salário e logo eu não vou para o inferno. Essa é uma das argumentações de quem tenta alimentar o seu coração com a ideia de que vai para o céu sem crer em Jesus Cristo. Outros vão dizer: o inferno é aqui na terra, é o que estamos vivendo. Será que de fato o inferno é aqui na terra, irmãos? Se aqui está difícil, se você acha que aqui está difícil, o inferno é pior. O inferno é pior.
O inferno é pior porque ali há a manifestação contínua da ira de Deus sobre aqueles que negaram o Salvador, sobre aqueles que negaram o Redentor. Outros vão falar de reencarnação, outros vão falar de purgatório, tentando às vezes usar o texto até mesmo de Lucas, o verso de número 26, quando vai falar sobre essa realidade. O lugar de oportunidade, o catolicismo vai defender, o purgatório é um período intermediário, segundo essas linhas de interpretação, onde os seus pecados são purgados, e ali então você, depois de purgar os seus pecados, você tem uma nova oportunidade. Essa é uma das formas de tentar aliviar a consciência da condenação. Outros vão falar do aniquilamento, ou seja, morreu, acabou, não tem céu, não tem inferno, a vida simplesmente não existe mais. Contudo, por mais que o homem não queira lidar com o tema, existem 2 lugares após a morte: céu ou inferno. A pergunta que você e eu, que nós precisamos responder é: para onde você está indo? Para onde você está indo? Se você morrer agora, para onde você está indo? Qual será o seu lugar de habitação? O que vai acontecer com você após a morte? Olhando para esse texto, nós temos a figura de 2 personagens nessa parábola. E quando nós começamos a reconstruir, portanto, essa parábola, Lucas ele narra, portanto, a história de 2 personagens. Alguém que no seu próprio nome refletia dependência, e alguém que vivia apenas para si mesmo, mostrando 2 realidades, uma realidade de dependência, mas também mostrando uma realidade de que esse mundo nós podemos fazer tudo o que satisfaz o nosso coração, mas que as nossas ações elas terão consequências eternas. Elas terão consequências eternas. Olhando para o personagem do mendigo, a primeira verdade que nós podemos ver nesse texto é que o céu ele é um lugar de felicidade eterna. O céu sim, o céu é um lugar de felicidade eterna, mas destinado aos filhos de Deus, que renderam suas vidas a Cristo e foram mudados por Ele. Felicidade eternas para uns e sofrimento eternos para outro. Perceba, meus irmãos, que aqui, portanto, o texto ele nos narra que o rico ele desfrutou esplendidamente deste mundo, sem se importar com o futuro, sem se importar com a realidade eterna, com aquilo que aconteceria com ele. Cada um nas suas funções, cada um com os seus dilemas, com as suas ações, mas ambos enfrentaram uma realidade na qual eles não tiveram controle. É assim que começa, portanto, a narrativa. Começa, portanto, falando da realidade desses 2 personagens. Um, portanto, sendo rico, o outro, portanto, sendo mendigo, um estando à porta, portanto, à porta daquele homem rico, e buscando, portanto, se alimentar, buscando, portanto, comer as migalhas que sobravam da mesa. Veja, ele começa falando da realidade de cada um, aí ele se depara agora com uma mesma situação, realidades diferentes, mas agora eles experimentaram uma mesma realidade. Qual foi a realidade experimentada? Primariamente, a realidade da morte. Mas agora, ao deparar-se com a realidade da morte, a vida desses 2 personagens mudam completamente de novo. Veja, no início, 2 realidades diferentes, cada um vivendo de uma forma diferente, cada um vivendo de uma forma que agradava o seu coração.
Agora eles enfrentam uma mesma realidade, a morte. Agora, depois da morte, novamente a vida desses dois personagens se dividem completamente. Eles enfrentam o destino deles. Alegria para um e tristeza para outro. O rico para a condenação, o mendigo para a vida eterna. O texto vai nos dizer, portanto, e perceba isso na narrativa, quando o texto vai nos dizer que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. O primeiro detalhe na parábola é justamente essa, quando ele nos aponta que um foi conduzido a Deus e o outro, portanto, foi sepultado, porque mais à frente agora, o narrador ele vai se dedicar especialmente a falar do destino daquele que foi sepultado, daquele que não foi para Deus. Veja, após a morte, aqueles que, portanto, servem a Deus, o seu espírito vai imediatamente para o Senhor. O corpo vai ao pó de onde veio, mas o espírito vai para Deus. E esse espírito, portanto, que vai para Deus, aguarda o último dia. Quando nesse último dia o espírito se junta ao corpo e aguardo, comparece perante o tribunal, o Filho de Deus não para a condenação, o Filho de Deus para ser glorificado juntamente com Cristo. Agora, aqueles que não servem a Deus para o sofrimento eterno, para a sentença final do seu destino, da sua condição. Quando nós olhamos para esse texto, uma das coisas que eu imagino olhando é justamente aquele alerta que o jovem, que o sábio Salomão vai fazer, por exemplo, lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 9, quando ele vai dizer o seguinte: alega-te jovem na tua juventude, e recreia o seu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Meus irmãos, o rico, portanto, ele viveu dessa forma. Ele seguiu os caminhos que satisfazem o seu coração. Ele desfrutou daquilo que o mundo poderia dar a ele em termos de satisfação passageira. Entretanto, precisou prestar contas diante do justo juiz, diante daquele que está acima de todas as coisas. Esse texto ele pode não só aplicar à questão da mocidade, mas à questão também das nossas vidas, de cada um de nós. Aquele homem, Lázaro, o seu nome, o significado, Deus é o meu auxílio, embora desprezado pelos homens, embora considerado como escória, embora prostrado, cheio de chagas, com fome, desejando comer as migalhas que caem da mesa do rico, embora privado do convívio humano, porque a sua condição não o permitia se relacionar com as pessoas e estar inserido de uma forma digna na sociedade. Esse homem, portanto, ao seu próprio nome destaca isso, que esse homem ele confiava em Deus. Entretanto, o rico tinha tudo que o mundo podia oferecer, menos o essencial, o mais importante na sua vida. Ele tinha tudo menos Deus. Lázaro não tinha nada senão a Deus, mas ao final ele tinha tudo que importava de fato para ele, para Lázaro. O céu é um lugar para aqueles que se rendem a Jesus. Portanto, olhando para a realidade do rico, o inferno existe sim, e foi preparado para aqueles que não creem em Cristo, para aqueles que vivem para si mesmo. Veja, meus irmãos, que este mundo pode ter dado tudo o que você deseja do ponto de vista passageiro, mas este mundo não te dará o mais importante, que é a vida eterna, pois a vida eterna só Cristo dá.
Uma das expressões que nos chama a atenção nesse texto é que esse homem, o texto vai dizer que ele se vestia com púrpura, ele participava de grandes banquetes, festa, ele se alegrava, ele vivia para satisfazer o seu próprio coração. Pastor, como isso fica evidente no texto? O texto vai nos dizer que este homem, portanto, todos os dias ele se regalava esplendidamente. A ideia de se regalar aqui é que esse homem, portanto, ele aproveitava o máximo que a sociedade, que o mundo poderia oferecer para satisfazer o seu coração. Ele vivia para si, para os seus desejos, para as suas vontades pessoais, não levava Deus em conta, muito menos o fato de Cristo, ele é real e ele, portanto, é o único caminho, é aquele que nos leva para a eternidade. Entretanto, esse homem era religioso. Talvez como muitos nas igrejas hoje, que são apenas religiosos, conhecem a Bíblia, conhecem as Escrituras, dominam e decoram diversos versículos bíblicos, mas não vivem, não se renderam ao Salvador, não se entregaram completamente a Jesus Cristo. São conhecedores, profundo conhecedores, mas que o conhecimento não se manifestou ainda em mudança de vida. Como que esse homem, podemos saber que esse homem era religioso? Ele conhecia, irmãos, ele vai se dirigir a Abraão como pai a Abraão. Ele sabia da verdade, mas não foi transformado pela verdade. Não foi transformado pela verdade, ele vivia para si. Ele não tinha um tempo para Deus, não tem tempo para os outros. Este homem, portanto, a sua vida estava nos seus prazeres. Este homem, ele manifestava-se o seu narcisismo, olhando para si mesmo. Seu negócio era o hedonismo, era a busca do prazer, transitório sim, mas a busca do prazer. Seu problema não era a riqueza, mas o seu problema era a riqueza sem Deus. A Bíblia ela não condena a riqueza, mas condena sim quando nós colocamos nosso coração na riqueza. Quando nós nos deixamos levar por ela. Ao se deparar com a realidade do inferno, o rico entra em desespero. Podemos verificar isso por suas próprias palavras. Primeiro, o pai Abraão tem misericórdia de mim. Segundo, mando de Lázaro molhar em água a ponta do dedo, estou atormentado nesta chama. Em resposta é dito que tudo que o rico quis em vida, ele recebeu. Ele recebeu em vida. E isso nos leva a pensar justamente naquilo que Eclesiastes estava dizendo, o sábio Salomão estava dizendo: faça tudo que agrade o teu coração, viva para si mesmo, satisfaça o seu desejo pecaminoso, o seu coração pecaminoso, mas não esqueça que de tudo Deus te pedirá conta. Outro texto que nos desafia é o próprio capítulo, no capítulo 12 do mesmo Evangelho, no verso 20, quando Jesus reprova a avareza. Neste capítulo 12, Jesus narra sobre um homem que procura a Jesus e pede a Jesus que ordene a seu irmão que reparta com ele a herança. Lá no capítulo 12, portanto, para corrigi-lo, Jesus conta uma parábola sobre um homem rico que teve uma colheita abundante de tal forma que nem sabia onde guardar tanto acúmulo. E Jesus reprova este rico dizendo: mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Tudo que nós conquistamos nesse mundo vai ficar neste mundo. Ao menos que você, na sua morte, você peça para jogar no seu caixão toda a sua riqueza. E mesmo assim, dependendo da sua conquista, não terá espaço suficiente para você colocar lá. O que de fato importa na vida do homem, o que deveria importar, acima de tudo, é a sua vida diante de Deus. Diante do desespero, este homem, ele tenta algumas ações inúteis. Porque o inferno não é lugar de oportunidade.
O inferno não é lugar de oportunidade, o inferno é lugar de castigo, não temporário, mas castigo eterno. Quando eu estava estudando esse texto, irmãos, eu me deparei com um comentário extremamente relevante em relação a essa realidade. Um pastor comentando esse texto, ele vai dizer que diante daquela situação daquele homem, ele manifestou algumas coisas extremamente desnecessárias mais na sua condição. Primeira coisa que ele fez, mas não era mais necessário, foi uma oração desnorteada. Quando esse homem vai dizer: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Esse homem, portanto, ele manifesta duas incoerências nessa oração. A primeira é que a oração deveria ser direcionada a Deus. É Ele quem tem o poder de decidir em favor, em condenar e salvar. A segunda incoerência é que Deus ele não atende aos pedidos de misericórdia para quem já está condenado. Deus não atende mais o pedido de misericórdia para quem já está condenado. Veja, meus irmãos, é tarde demais para clamar. O tempo de clamar a Deus por misericórdia é hoje, é enquanto se vive. O tempo de interceder, de clamar e de pregar e de anunciar e de aproveitar as oportunidades para pregar para o nosso parente, para pregar para os nossos amigos, é no tempo em que nós vivemos, porque depois que morre não há mais oportunidade. A misericórdia cessou. Que vem a segunda questão aqui nesse texto, a insuficiência missionária. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Meus irmãos, veja, a virtude missionária também está fracassada, pois o tempo passou. O tempo passou, sabe que os irmãos estão na mesma derrocada, eles sabem disso, vivem na incredulidade, no descaminho religioso que não conduz ao céu, reconhece que não tem como voltar e acudir os seus entes queridos, expressa talvez um amor profundo, sem poder de fato abraçá-los, deseja que os seus não experimentem o mesmo destino que eles, mas a manifestação do seu desejo é inútil, porque após a morte é impossível fazer o serviço missionário que não se fez em vida. É impossível. Foi um clamor inábil, foi um clamor insuficiente. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele não tinha entendido aquilo, por exemplo, que Hebreus vai dizer no seu capítulo 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrer de uma só vez, depois disto vem o juízo. Vem o juízo. Os mortos não influenciam os vivos. Tal homem descobriu tarde demais que o arrependimento é necessário e que é inútil clamar por arrependimento quando se está no inferno. As intercessões precisam serem feitas enquanto vidas. Ao afirmar, eles têm Moisés e os profetas, com isso a palavra de Deus está dizendo, eles têm a palavra de Deus, ouçam e obedeçam a palavra. Ouçam e obedeçam a palavra, porque depois da morte, após a morte, não tem como mais voltar atrás. Ouçam e obedeçam a palavra. A nossa vida tem que ser submissa à palavra de Deus. Meus irmãos, para não ir para o inferno, alguém já disse que o homem precisa nascer de novo. Acertadamente a Bíblia diz, importa-vos nascer de novo. Sem o verdadeiro arrependimento, sem a verdadeira mudança de vida, não tem como estar na eternidade com Cristo. Não se apegue na história do ladrão na cruz para dizer que sempre no último dia há oportunidade. Não use a exceção como uma regra. Não use uma exceção como uma regra.
Não tente se apegar a algumas coisas para aliviar a mente da realidade do tormento eterno. Sem Cristo, o homem está destinado a sofrer eternamente, a viver para sempre em tormenta, em sofrimento, em angústias. O sofrimento, a condenação, ela é destinada para aqueles que não servem a Cristo. O homem, portanto, para não ir para o inferno, ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. Entregar-se a Cristo como único suficiente Salvador. Esse homem precisa render-se a Cristo e deixar com que Cristo controle a sua vida. O homem precisa entregar não parte, mas a sua vida a Cristo, ao serviço de Cristo. Cristo deve ser a sua vida. Cristo deve viver em nós e controlar por completo as nossas vontades, a nossa vida. Cristo deve ser o nosso Senhor absoluto. Nascer de novo é dizer a Cristo, portanto, que agora eu não quero mais controlar a minha vida. A minha vida está submissa à vontade do meu Salvador. Agora, para ir para o inferno, não precisa fazer nada. Apenas o homem precisa continuar vivendo como vive, satisfazendo o seu coração, conduzindo a sua casa e os seus dentro da sua própria vontade. Se esse homem, portanto, viver dessa forma, seguir os desejos do seu coração, certamente ele irá para lá. Ele irá para lá, sim. Mas aqueles que se rendem a Cristo, não. Para aqueles que se entregam ao Salvador, nós olhamos para o futuro com esperança. Nós olhamos para o futuro porque no futuro nos aguarda alegrias eternas. Podemos experimentar um pouco do céu aqui nessa terra. Por exemplo, quando nós participamos de um culto a Deus, quando nós estamos adorando ao Senhor, nós experimentamos um pouco do que será na eternidade. Mas também o mundo, ele nos dá pitadas do que será o inferno. E certamente não é para lá que nós queremos ir. Lázaro herdou a salvação, o rico a condenação. Só quando ele chegou no inferno que ele percebeu que o inferno existia. Que ele percebeu que tudo que ele fez na sua vida enquanto ele estava vivo foi inútil. Que toda a sua alegria passageira e temporária, toda a satisfação do seu coração sem Cristo era apenas uma propaganda enganosa de Satanás. E que, portanto, ele não tinha mais o que fazer. Ele não poderia mais fugir. Ele até tenta, mas ele não consegue mais. Meus irmãos, nós precisamos nos perguntar, Deus, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece você quando as luzes se fecham, se apagam. Ele conhece a realidade do teu coração, Ele conhece o teu dia a dia. Se você morrer hoje, para onde você vai? Qual é o seu destino? O que você vai experimentar se hoje for seu último dia? O teu conhecimento não vai te assegurar a vida eterna. A tua inteligência não vai te assegurar a vida eterna. Os teus cursos não te assegurarão a vida eterna. A única coisa que vai nos dar vida eterna é crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e viver de acordo com a vontade dEle. Morte, o começo de uma jornada feliz para aqueles que estão em Cristo. Segundo Paulo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor.
ou o início de um tormento eterno para aqueles que negam ao Salvador. Que nessa noite você esteja se destinando para a eternidade. Mas se você tem dado passos para o inferno, você tem a oportunidade de pedir perdão ao Senhor. Deus, muda a minha vida. Faça-me viver a tua vontade, não a minha. Faça-me experimentar o que é de fato viver em novidade de vida. Faça-me encantar e me alegrar e me empolgar pelas coisas do céu e não por as coisas dessa terra. Faça-me viver para ti. Vamos orar neste momento, se coloquem de pé. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Teu Espírito, que é o único que pode sondar os nossos corações, sabe do nosso estado, da nossa condição nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, aplique de forma profunda e transformadora a tua palavra nessa noite. Se porventura no nosso meio há pessoas que ainda não tiveram encontro contigo, se porventura nessa noite tem pessoas apenas que têm uma falsa vida cristã, se porventura nessa noite tem apenas conhecedores, ó Deus, transforma os corações, tira o coração de pedra e dê um coração de carne. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para ti, uma vez que cremos no Senhor com expectativa, e assim como Paulo, ansiarmos, ó Deus, pelo dia em que estaremos contigo, para juntos com nossos irmãos, participarmos, ó Deus, de uma celebração eterna, na presença do Cordeiro, na presença daquele que vive e reina por toda a eternidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações benditas do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre nós, irmãos, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus que prega e vive verdadeiramente a sua palavra, não somente hoje, mas até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser.